Olá, meus amores! Olha a prof aqui novamente com vocês. E agora sim, gente, já vim ali com aquele sentimento de saudade, mas de gratidão também. Gratidão por ter estado aí nessa jornada com vocês, ter estado durante esse seu ensino médio todo com você, trazendo essas novidades para a vida de vocês, trazendo informações sobre outros países, mostrando para vocês que a língua espanhola ela é uma língua maravilhosa, ela é uma língua linda, que nós deveríamos cada vez mais valorizar. Afinal, somos um país que faz fronteira com países latinos. Nós somos o único país da América Latina que não fala o espanhol, que não, na verdade, não é que não fala espanhol, que não tem a língua espanhola como língua materna, né? E por que não falar a língua dos nossos vizinhos? Foi um prazer assim, muito grande estar com vocês durante esses 3 anos. Estou muito feliz mesmo. E antes de eu finalizar a aula de hoje, vou deixar esses recadinhos saudosos para o final da aula. Vamos lá, né? Ver o que eu trouxe para vocês na última aula dessa nossa jornada. Então, vamos baixar nosso telão. É isso aí, meus amores. E já pensando aí no nosso tão esperado Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, eu trouxe para vocês mais dicas, né? E hoje a gente vai falar do que você precisa saber para o quê? Gabaritar o Enem. Não é só ali na língua espanhola não, galera, é em tudo. O que você precisa saber para gabaritar no Enem? Para finalizarmos, os últimos gêneros textuais que eu trouxe para vocês são receitas, olha que cai também, hein? E infográfico. Infográfico nós já vimos alguns e algumas atividades, né? Na atividade da aula 19 nós vimos, não, da aula 20, nós vimos o infográfico numa atividade e em outros momentos nós vimos várias informações. E é um estilo de texto que cai sempre no Enem também. Vamos analisar a prova do Enem do ano passado e, por último, trabalhar e ver um pouquinho, na verdade, do livro El Lazarillo de Tormes. E o último país que eu escolhi para que a gente conheça é o Equador. Conheça sim, né? Porque vocês já viram bastante sobre o Equador na unidade, no primeiro ano, no segundo ano, e agora só para a gente dar uma leve pincelada, vendo mais um pouquinho sobre o Equador. Então, meus amores, sem mais delongas, simbora para nossa aula. O espanhol no Enem, galera, como é que é a prova de espanhol? A prova de espanhol, meus amores, ela acontece sempre no segundo dia do exame e vem junto com as 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. Ela vai vir ali. Normalmente, ela é ali o que? A 10ª vem logo depois da língua portuguesa, normalmente. E aí vem o inglês, né, as 5 questões de inglês e as 5 questões de espanhol. Todas as duas têm o mesmo número, tá? Por exemplo, se for número 15, aí tem a 15 de inglês e 15 de espanhol. 16 de inglês, 16 de espanhol. Por quê? Porque você vai fazer apenas a que você optou. Se você optou pelo espanhol, então você vai responder a de espanhol. Como eu falei, são apenas 5 questões. A maioria delas é feita para testar o quê? O seu conhecimento instrumental. O que é conhecimento instrumental? É saber ler e interpretar corretamente o que está sendo falado, seja ele um texto, um quadrinho, uma situação qualquer, um panfleto, um cartaz, uma frase, enfim, uma foto, uma imagem. Ele tem essa função, tá? Fazer com que você interprete
o que ele está pedindo. O que o Enem vai esperar de você, meu amor? Primeiro, associar palavras e expressões ao tema da questão. Todos os textos, eles têm um tema geral, tá? Tudo vai ter um tema. E aí você tem que associar as palavras e as expressões àquele tema. Por isso que é importante você ler primeiro, tentar compreender o texto, para depois você ir para a sua pergunta. Demonstrar que possui familiaridade com informações, tecnologias e culturas estrangeiras. Por quê? Porque se você já tem uma facilidade, que eu sei que vocês agora já têm, de tantas atividades que nós fizemos, de tantas leituras e interpretações, vocês já têm base suficiente para ter essa familiaridade com informações, tecnologias e culturas da língua espanhola. Conhecer estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Essas estruturas e essas funções é onde vai se encaixar ali a questão da gramática. Por quê, meus amores? A gramática ela não vem especificamente ali no Enem. Ela vai vir meio que maquiada dentro da interpretação. Reconhecer a importância da produção estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. Quando você reconhece a importância da produção, que produção é essa? São os livros, são as músicas, são jornais, são todas as informações que podem conter em produções estrangeiras. Por isso que eu trouxe sempre para vocês aí autores, trechos, frases, para que você tivesse já um pouquinho de conhecimento das produções estrangeiras. O que mais, gente? O Enem, ele não quer que você simplesmente decore regras de gramática, mas que você entenda o que está sendo pedido na questão. Às vezes a questão, ela tem ali algo ligado à gramática. Você precisa entender? Precisa, mas mais do que tudo, saber interpretar. Quando não se tem uma leitura atenta, ler atentamente, com cuidado e com paciência, o aluno pode correr o risco de cair em pegadinhas clássicas, como palavras parecidas em espanhol e português, que aí são os nossos falsos cognatos, né? Que tem os significados diferentes. Também tem a questão dos homônimos, né? As palavras homófonas e homógrafas, principalmente as homógrafas, que precisa que você faça uma leitura atenta para entender o contexto e assim saber do que se trata aquela palavra. A maioria das questões da prova de espanhol traz textos e o aluno é desafiado a entender o significado. Nem sempre vai vir só uma imagem, vai vir só uma tirinha. Às vezes vem textos, na verdade sempre vai vir 1, 2 ou 3 textos para que te desafie a entender o significado do que está sendo tratado. Muitas vezes vem 1 ou 2 textos ligados ao tema geral daquele Enem. Que tema geral é esse do Enem? Aquele tema que vai cair na redação. Por exemplo, o ano passado, em 2022, o tema era os povos originários, né? Então veio também questões voltadas aos povos originários no Enem, na prova de espanhol. O enunciado e as 5 opções da questão estão sempre em português. Como eu falei várias vezes para vocês, o texto ele vem em língua espanhola, as informações em língua espanhola, porém o enunciado, ou seja, a pergunta, e as respostas vêm em língua portuguesa. O que você tem que estudar? O foco maior da prova da língua estrangeira, no Enem, tanto para o inglês quanto para o espanhol, é a interpretação de texto. Isso significa que o estudante deve investir bastante tempo em leitura. Então, quanto mais você lê, mais você vai se sentir apto a fazer uma prova tranquilamente e mais você vai estar acostumado com a leitura e a interpretação. O formato do texto ele vai variar muito. Ele pode ser um texto comum,
com 2 ou 3 parágrafos, pode ser um quadrinho em língua espanhola, Mafalda, Macanudos, muitos outras tirinhas, um comercial, um trecho de uma obra literária, uma música, um poema, uma propaganda, que é o comercial, né? Um panfleto, enfim, já teve prova do Enem que veio uma pichação de muro. Então você já sabe que pode acontecer qualquer coisa, mas sempre o texto vai vir em língua espanhola. Não podemos deixar a gramática de lado, claro, pelo contrário, conhecer bem os tempos verbais, o uso dos pronomes e saber diferenciar palavras idênticas são essenciais para uma boa leitura. Por quê? Porque você não vai ter um dicionário lá, galera. Então, você tem que saber diferenciar essas palavras. Ah, professora, mas é uma lista muito imensa de falsos cognatos. Mas, gente, lembrem-se, o contexto... Opa, vamos apagar aqui, né, que a professora escreveu errado. O contexto é o que mais importa. É através dele que você vai conseguir identificar o significado daquela palavra que você não conhece. Como é que você vai fazer para você arrasar no Enem, galera? Principalmente arrasar ali, gabaritar as 5 questões de espanhol. As questões têm geralmente a seguinte estrutura: um material em espanhol, o texto, o quadrinho, o comercial e etc. O enunciado em português, opções de resposta também em português. E o importante no Enem é ter foco e ficar atento ao que se é pedido. O ideal é quebrar um pouco a sequência lógica da questão. Às vezes é tão lógico ali, você não leu direito, não prestou bastante atenção e você foi ali no rumo, tá falando sobre o tema central, é esse, então é isso aqui. Calma, gente, porque nem sempre a lógica é a resposta correta. É bom a gente quebrar um pouquinho da lógica. Gaste um pouquinho de tempo fazendo sim a questão do espanhol. A questão de espanhol. Como que você vai quebrar essa lógica? Comece lendo o que pede a questão. Ah, professora, eu li o texto, beleza, dei uma lida ali por cima, não traduzi nada. Fui para a questão, perfeito. Chegou na questão, você lê o que a questão está pedindo, o enunciado da questão. Leia com muita atenção. Isso vai ajudar você a ler o texto, a reler ou ler o texto, mudando o seu foco. Por quê? Porque você já vai saber o que você está procurando. Então, se você sabe o que você está procurando, você já tem um foco em mente e isso vai te auxiliar. Leia o texto em espanhol e tente localizar a resposta. Procure na lista de alternativas a melhor que se adequa à pergunta e marque. Chegar ao texto principal com um objetivo específico vai reduzir bastante tempo de assimilação. Porque se você ficar ali gastando muito tempo traduzindo o texto, você vai perder muito tempo. Não traduza o texto, leia, só leia, para você saber onde está cada coisa. Para você, a partir da pergunta do enunciado, você já saber o que você está procurando. E aí você vai ler com mais clareza. Ok, meus amores? Tranquilos? Essas dicas, galera, ela é de suma importância para vocês. Por quê, gente? Porque você não pode perder muito tempo. Às vezes a gente diz assim, 2 horas, 2 horas e meia, é tempo suficiente. Mas, gente, são 45 questões. 45 questões de leitura e interpretação. É onde está ligado a linguagem. Então, você tem que se focar. Se você mantém um foco, se você sabe o que você está buscando, isso vai te auxiliar muito mais, tá bom? Então, não fique ali divagando muito, não perca muito tempo, não perca o foco. Beleza? Tranquilos? E aí, então vamos falar agora de gênero textual. Vamos lá para receitas primeiro. Vamos dar um zoom? Esse gênero textual, como já mencionado em outras aulas, eles vão determinar o quê? Uma função social
e acontecem em situações cotidianas de comunicação. São classificados a partir das suas características e do contexto que envolve. São exemplos de gêneros textuais as fábulas, as cartas, os contos, as receitas e outros. E olha só essa receita maravilhosa que eu trouxe para vocês. Receta del amor. 2 taças de cariño, 3 cucharadas de abraço, una pizca de paciencia, un manojo de besos e carícias al gusto. Essa é a receita do amor. O gênero textual que iremos trabalhar são receitas. Esse tipo de texto vai instruir e ensinar a preparar algum alimento ou alguma coisa, né? A tomar um determinado medicamento, por exemplo, ele vai te dar ali as informações, o passo a passo. As receitas explicam quanto à realização de um alimento, detalhando assim o passo a passo que se deve fazer para obter um resultado esperado, ou ainda detalhando o horário e quantidades corretas da medicação a ser tomada. Receitas culinárias. As receitas têm algumas normas e regras que precisam regras precisas para a sua escrita. A receita ela vai se dirigir ao público em geral, então ela vai ser bem simples, com palavras bem simples, para que todas as pessoas consigam ler e entender. Ela deveria estar escrita em linguagem simples. Em muitos casos, pressupõe um conhecimento básico das técnicas de cozinha. Então, às vezes, as medidas, saber as medidas, quando é uma receita culinária, você tem que saber o que é um punhado, o que é gramas, o que são colheres, enfim, uma pitada, o que é uma pitada, e assim por diante. As receitas aparecem geralmente categorizadas em famílias que se agrupam por ingrediente principal, tipo da preparação, país e etc. Formam parte de um livro de cozinha, porque se você juntar todas as receitas, nós temos ali um livro. Quais são as características? A denominação do prato ou da bebida, acompanhando de sua origem. Normalmente ela vem ali, paella espanhola, então vai ser uma paella espanhola. Então qual é a preparação? Aí a gente tem a paella nordestina, que é uma versão da paella brasileira. Então, a gente já tem ali a denominação. Tempo de preparação também vem às vezes no início, às vezes vem no final. Em algumas ocasiões, a complicação valorada adequadamente contra uma escala. Às vezes também está escrito ali se é fácil, se é média ou se é uma receita difícil. Lista de ingredientes requeridos com suas quantidades ou proporções. Então, vem o que você precisa ter e depois as ferramentas empregadas necessárias para a elaboração e o passo a seguir em ordem cronológica. Igual fazer um bolo, vem todas as medidas, as quantidades depois disso. Em uma vasilha, pegue os secos, misture, depois misture os líquidos e assim ele vai dizendo a receita. E aí eu trouxe aqui essa para vocês, japingachos de queijos. Japingachos de queijos, você vai necessitar uma pizca de sal, ou seja, uma pitada de sal, 6 papas cholas grandes peladas, 6 batatas grandes descascadas, uma pizca de pimenta negra al gusto, uma pitada de pimenta do reino, 2 cara de aceite com achiote, meia taça de queijo fresco, meia xícara de queijo e 2 colheradas de azeite. Cocine as papas hasta que estén suaves, retire as papas da olla e vai dizendo como é que é o passo a passo, certo? Então é assim o básico de uma receita. E o próximo gênero é o infográfico, muito utilizado na mídia jornalística. É unânime que esse gênero é um recurso eficaz, porque ele vai trazer o quê? Informações de forma rápida, dinâmica, de forma que qualquer um possa compreender e também de fácil leitura.
info, de informação, e gráfico, de imagem ou ilustração. Então eu trouxe aqui esse infográfico Línguas Indígenas Mexicanas, que vem mostrando ali todas os dados, né? Então o infográfico ele vem trazer uma definição, ele vem trazer informação através também de ilustrações informativas. Esse gênero ele não ganhou destaque apenas nos meios de comunicação. Hoje em dia, nas salas de aula, os infográficos auxiliam com sucesso os processos de leitura, reflexão, crítica e produção de texto. E, através dos infográficos, que nós fazemos os nossos mapas mentais, né? Ele tem como elemento textos, ícones, quadros, fundo, legendas, tabelas, mapas, ilustrações, números e fotografias. Ele pode ser enciclopédico, que ele vai ficar centrado numa explicação bem universal, como o funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos e etc. Ele pode ser específico, que vai tratar de um assunto bem mais específico, e aí ele vai mostrar ali todos os dados daquele assunto, como é o caso aqui desse infográfico, que ele se foca nas línguas indígenas mexicanas. Então, ele foi muito claro, nas línguas indígenas mexicanas, certo? Então, são textos, são gêneros textuais que estão no dia a dia, e infográfico é uma quase que certeza que vai aparecer na sua avaliação do Enem, viu, gente? Seja em língua portuguesa, seja em língua espanhola, seja em qualquer momento para leitura e interpretação, vai aparecer um infográfico, isso você pode ter certeza, tá bom? E agora, gente, vamos lá? Falamos tanto em Enem hoje, né? Vamos continuar falando em Enem, então vamos nos preparar nessa nossa última aula para a nossa avaliação. E aí eu trouxe já para vocês as questões do ano passado. Aqui, gente, eu trouxe, ele estava bem pequeno, ele veio desse tamanho aqui no texto, porque, como vocês sabem, no Enem a qualidade ela é baixa, a imagem não é tão grande e ela vem preto e branco, né? E o que eu fiz? Então, eu peguei a imagem e reparti ela em duas partes, para que a gente possa analisar ela melhor. Na verdade, eu dividi ela em três, né? Tem aqui o início, aqui a parte de baixo e aqui os dados. Se vocês observarem, é a mesma empresa que eu peguei aqui, ó, sobre as línguas indígenas, né? O INALU. Então, vamos lá, dar um zoom para a gente ler melhor? Então, aqui a gente tem... Lembra que o Enem, o foco dele ano passado era as línguas originárias, né? Os povos originários. Então, a primeira questão do Enem de espanhol já estava trazendo ali sobre os povos originários. Sagola, Benígula, Sa, Nisari, Biraru, Mani, Disru, Desa, Nadani, provérbio zapoteco. Te gostou? Aí vem aqui do lado. Las lenguas originarias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Son parte viva de nuestro país. Si se hablan, son reconocidas y todos las respetamos. Protegemos nuestro patrimonio nacional. Instituto Nacional de Língua Indígena do México, Secretaria de Educação Pública, enfim, vem todos os dados ali. Contigo é possível. Vamos só dar uma traduzidinha aqui na parte que ele fala, né, em espanhol. Aqui é a linguagem indígena, né, ali dos povos zapoteco. E vem a parte em espanhol, perguntando se você gostou, e aí você diz, nossa, mas eu não entendi. Aí é que tá. As línguas originárias de nossa nação guardam grande parte da riqueza cultural. E aqui a gente não fala só do México, gente. A gente pode também trazer para o nosso país. As línguas originárias, elas vão guardar grande parte da riqueza cultural do nosso país. São parte viva do nosso país. Se são faladas, são reconhecidas e todos
as respeitamos, protegemos nosso patrimônio nacional. E aí a pergunta, esse cartaz traz a função social de quê? Alternativa A, difundir a arte iconográfica indígena mexicana, era essa a função função social desse cartaz, difundir a arte? Não, né, amores? Resgatar a literatura popular produzida pela língua zapoteca, era essa a ideia que ele estava trazendo, resgatar a literatura? Não. Questionar o conhecimento do povo mexicano sobre as línguas ameríndias, é isso que ele estava querendo? Questionar o povo, dizer que o povo deveria... Se o povo conhece ou não, quando ele pergunta lá, te gustas? Também não. Destacar o papel dos órgãos governamentais na conservação das línguas mexicanas, ele está se voltando para os órgãos governamentais, que são eles que devem preservar e conservar as línguas mexicanas? Ou defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística? Exatamente, meus amores. Olha como quando a gente se foca no tema fica mais fácil. A ideia central é o quê? Defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. Pequeno hermano. Então agora a gente tem um outro texto. Esse texto era de um parágrafo apenas. Ele falava o seguinte: no cabe duda, el instrumento más presente y más poderoso de todos los que entraron en nuestra vida. Ni la televisión ni el ordenador. No hablemos ya del obsoleto fax o de las agendas o libros electrónicos. Ha tenido tal influencia, tal predicamento sobre nosotros. El móvil somos nosotros mismos, todos desactivado, inerte, inocuo, y les digo, y de repente tras un viaje y 3 o 4 imprudentes fotos salta un aviso en la pantalla. Con sonido, además, pese a que tengo también todas las alertas desactivadas. A mí, monstruo doméstico me dice, tienes un recuerdo nuevo. Le repetiré, tienes un recuerdo nuevo. ¿Y tú sabes? ¿Y tú qué sabes? ¿Y a ti, máquina demoníaca, qué te importa? ¿Cómo te atreves a decirme que son o no son mis recuerdos? ¿Qué es esta intromisión, ese descaro? Ese pequeño hermano lo sabe casi todo. Solo hay una esperanza, que la obsolescencia programada mate antes al pequeño hermano y nosotros sigamos vivos con los recuerdos que nos dê la gana. No texto, o autor faz uma crítica a quê, gente? O que ele está fazendo a crítica? Vocês conseguiram aí identificar algum alerta? Vocês já prestaram atenção nos seus celulares? Quem faz uso principalmente do Facebook ou grava as fotos no Google Fotos, na nuvem, no meu, pelo menos, aparece lembranças do dia tal, lembranças de 4 anos atrás, lembranças de 5 anos atrás. E aí ele vem dizendo, né? Quem é você, aparelho, para me dizer o que são minhas lembranças, né? Eu que devo escolher o que eu tenho que lembrar ou não, e não você. Então ele vem trazendo uma crítica. E que crítica é essa? Conhecimento das pessoas sobre as tecnologias, o uso do celular alheio por pessoas autorizadas, usar o celular de outras pessoas, funcionamento de recursos tecnológicos obsoletos, ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. Ali o celular não tem uma gerência, ele faz o que ele quer e ele escolhe o que quer para nós. Ou falta de informação sobre a configuração de alertas no celular. Qual é a crítica que esse autor traz? Claro, né, gente? Ele vai trazer a ingerência do celular sobre escolhas do usuário.
ou porque ele fala que a gente não tem mais escolha, que o celular vem e escolhe para a gente, não é isso? Pois é. Vamos para a próxima? Temos outro texto, então vamos dar outro zoom, né, para a gente poder ver. En los suburbios de La Habana, llama al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana y mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave. Me dice Mario Benedetti, y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos de terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero, 5 llaves de 5 casas de 5 amigos, las llaves que lo salvaram. E a pergunta, nesse texto o autor demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo, elas variam em função de quê? Das peculiaridades do subúrbio hispano-americano, de forças da conexão espiritual entre os amigos, do papel da amizade em diferentes contextos, do hábito de reunir amigos em torno da mesa ou dos graus de intimidade entre amigos. Esse texto ele vai tratar do papel da amizade em diferentes contextos, porque ele fala que nos subúrbios se fala daquele jeito, nos amigos mais íntimos daquela forma. Então, ele vai mostrar em diferentes contextos o papel verdadeiro da amizade. Trouxe também esse panfleto sobre maternidades em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia. Esse aqui é o panfleto completo e aí eu dividi ele em 2 para a gente ver melhor. Então ele dizia, maternar nunca ha sido fácil, é agotador, é desgastante, el cierre de escuelas y guarderías por COVID-19 incrementou el trabajo, la maternidad está romantizada, no todas viven las mismas condiciones, pero aún así las madres pueden lo mejor de sí para sobrellevarlo. Porque en este sistema no hay lugar para queja. Se da por sentado que las mujeres están hechas para asumir la crianza, olha aqui, ó, falso cognato, apesar de las pocas o nulas herramientas del Estado o la sociedad les dá para ejercer a maternidade. Para maternar se necessita uma tribo. La criança, de novo, ó, não deveria viver-se em soledad. Mulheres em rede para a igualdade de gênero. Então, ele vem falando da maternidade nos tempos de pandemia. Vai falar como se deu a mãe solo, né? Quase que a mãe solo, na verdade. Porque a gente foca muito... não sei se vocês percebem, né? Mas tudo se volta para a mãe, né? Quando a gente tem um filho, a mãe que tem que cuidar. E aí, a mãe que tem que cuidar é que torna a situação, a criação mais difícil. Por quê? Porque a gente precisa de uma rede de apoio. As mães precisam de uma rede de apoio. Uma mãe, ela precisa ter um tempo para descansar um pouquinho mais. Ela precisa ter o seu momento para tomar um banho, com calma, com tranquilidade, sem ser correndo, sem ser preocupado, sabendo que o filho está sendo bem cuidado. Então, a rede de apoio, ela é muito importante. Então, esse panfleto, ele vinha falando sobre essa função da mãe, principalmente no tempo de pandemia, que estava todo mundo fechado, e aí muitas delas ficaram bem sozinhas mesmo. E aí a pergunta, no texto, as palavras crianças e tribo, olha só, os 2 falsos cognatos, são usadas para evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação dos seus filhos, denunciar a disparidade entre o trabalho das mães em diferentes classes, ressaltar o fechamento das escolas e creches durante o período pandêmico, ratificar a romantização da dedicação das mães na educação da criança ou enfatizar a proteção aos filhos em razão do isolamento social das famílias. Eu acabei respondendo para vocês quando eu fiz a minha breve o meu breve comentário, né? Ele vai falar da evidência da importância de uma rede de apoio para as mães na criação, porque criança é criação e não criança, né? Que crianças são ninhos, ninhas, chicos, chicas. E tribo é a rede de apoio, tribo é tribo mesmo, aquela acolhida, né? As pessoas que estão ali ao seu redor. E
para finalizarmos, vamos ali para o nosso momento da literatura, né? Eu trouxe aí 4 questões, né? Faltou uma, se eu não me engano, mas vocês podem depois pesquisar essa outra questão que eu não trabalhei, porque senão não ia dar tempo, né? E aí, fiquem à vontade também para tecer seus comentários, dizer suas dúvidas, ainda dá tempo de vocês tirarem as suas dúvidas, tá bom? Lembrem-se que sempre estou aqui à disposição de vocês. E eu trouxe aqui El Lazarillo de Tormes. Ela é uma obra que não tem, é um romance anônimo, ninguém sabe até hoje quem realmente escreveu esse romance. Ele é muito antigo, a linguagem muito antiga, muito rebuscada. O título original dele é La vida de Lazarillo de Tormes e suas fortunas e adversidades. O Lazarillo, ele era um cara, subentende-se que é um livro autobiográfico sobre a vida do Lázaro de Tormes no século XVI, do seu nascimento até a sua miséria, da sua infância ao seu casamento e a sua idade adulta. É considerada precursora da novela picaresca. O que é a novela picaresca? É da comédia voltada ali para o riso, tem muita parte cômica nessa história, por elementos como o realismo, a narração em primeira pessoa, a estrutura itinerante entre vários amos, a ideologia moralizante e pessimista também. Então, é um texto ali com muitas informações, com muita voltado para a moral, para os costumes da época, para o lado pessimista também. Tem toda uma história ali do Lazarillo com um cachorrinho também. É uma história muito legal, muito bacana, mas com uma linguagem, como eu falei, bem rebuscada, bem antiga, porque é uma das primeiras escritas em língua espanhola, uma das primeiras novelas escritas picaresca também. E eu trouxe para vocês aqui, para finalizarmos, o Equador, né, gente? Equador, ele vem da palavra latina aequator, que significa igualador. É o nome da linha imaginária que divide o planeta em 2 hemisférios. Vocês sabiam, né? A linha do Equador. Isso, que ele vai dividir os hemisférios norte e sul e também atravessa o país em toda a sua extensão. A linha do Equador vai atravessar o Equador. Devido à localização do país no meio do mundo, o Sol nasce às 6 e se põe às 6 todos os dias do ano todo. Então, é o país que está ali no meio do mundo, por isso que está ali a linha do Equador. A capital do país, São Francisco de Quito, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1978 por ter o centro histórico mais bem preservado e menos alterado da América Latina. Em 1822 a 1830, o Equador ele fez parte de um país chamado Gran Colômbia, que ainda reunia os territórios das atuais repúblicas da Colômbia, Venezuela e Panamá. Eles, antes de se tornarem independentes, eles tinham essa formação, a Gran Colômbia. O Equador e o Chile são os 2 únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Então, se perguntar quais são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, quais são os únicos países latinos que não fazem fronteira com o Brasil, aqui da América Latina, você já sabe que é Equador e Chile. O Equador é o país com maior biodiversidade por quilômetro quadrado do mundo. Cerca de 15% das espécies de aves do mundo são nativas do Equador. O Equador tem 80 vulcões num território equivalente a 3% do Brasil. Então, o que equivale a 3% do Brasil é a quantidade de vulcões que tem no Equador. 11 desses 80 vulcões são ativos até hoje. E aí chegamos ao final dessa nossa última aula, gente. Meu coração assim já aperta, né? A gente ainda tem a nossa revisão, a nossa atividade e depois as questões para nossa avaliação. Mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês. E nós nos vemos na nossa aula de revisão.